Então, pessoal, boa noite a todos vocês, tudo bem com todo mundo, né? Inicialmente, eu quero desejar uma boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos para a nossa disciplina de comunicação empresarial e negociação. Eu quero começar me justificando, né? Porque nós tivemos que criar esses meios, né, de informação, recorrendo ao Zoom, mandando material lá no estúdio, porque foi uma situação involuntária por conta dessa pandemia que está aí, de coronavírus. A gente não está conseguindo ter as nossas aulas regulares lá ao vivo e a cores e presencial lá no campus da faculdade. Mas o mais importante, gente, é o processo de conhecimento e a gente ir aprendendo e conhecendo, desenvolvendo as nossas dinâmicas aí. É importante, né, que vocês recorram, né, aos arquivos que estão disponíveis lá no estúdio, né, o arquivo em PDF, coloquei alguns links, inclusive vai estar lá no estúdio o link dessa aula para vocês, né, poderem acessar e todos os outros materiais que nós vamos ter, e ter um livrinho, né, sempre à mão para servir como base de pesquisa pelo que vocês têm pela frente ali, né? Dito isso, eu queria trabalhar com vocês e fazer uma reflexão, até uma forma de justificativa, essa piramidezinha que fala sobre o processo de metodologia ativa, né? Não está assim diretamente ligado com a nossa matéria, mas mais ou menos eu queria que vocês entendessem a nossa dinâmica de aprendizado, né? Como que a gente está pensando em organizar as coisas desde o começo do ano, né? E claro, teve esse contratempo aí, mas a gente entender como que funciona, né, a estruturação das aulas, que desde que eu fui escalado para trabalhar comunicação empresarial com vocês, eu comecei a pensar de qual seria a maneira de motivar vocês, né, a refletir sobre a nossa disciplina, né? Porque eu imagino que muitos de vocês não vivem o dia a dia da comunicação empresarial, alguns de vocês ainda estão para entrar no mercado de trabalho, então eu tinha que criar métodos e dinâmicas para que a disciplina ficasse de um modo conseguisse adentrar no conhecimento de vocês. Então, independente se a gente está tendo a nossa aula pelo Zoom, né, dessa forma indireta, né, dessa forma distante, vamos dizer assim, independente se fosse em sala de aula, tudo foi pensado seguindo essa piramidezinha, né, que, como vocês podem perceber ali, se você se basear apenas na leitura, escrita e observação, nós vamos chegar num nível muito passivo de aprendizado, né? Então, a minha ideia foi justamente exercitar, né, além da minha fala, né, que orientar e provocar vocês constantemente, a ideia é fazer com que vocês evoluam, né, o processo de conhecimento, praticando, né, todo o conhecimento que vocês levantam, né, na parte teórica da doutrina, e cruzando, né, isso com a realidade, situações teóricas com questões reais, e justamente na hora que vocês fazem uma análise, né, uma reflexão sobre esses dois elementos, teórico e prático, né, é no momento que vocês passam a informação para mim, vocês vão explicar as coisas para mim, né, que está o processo de conhecimento. Vocês podem perceber que na base da pirâmide, 70%, 80%, 90% está relacionado à questão da discussão, à prática, né, daquilo que vocês estão investigando, e no momento que vocês explicam para mim, me ensinam sobre determinado tema, é quando você já está dominando, né, todo o conhecimento e está passando ele de forma coerente para mim, né? Então, foi pensando nisso, né, que semana passada a gente não teve assim slides, propriamente dito, não teve um material específico, mas eu joguei algumas provocações por meio de perguntas e questionamentos, né, em cima de um texto, né, de um artigo que está lá no estúdio, que é do Borges, né, que fala sobre a sociedade da informação. Eu entendi o seguinte, eu gostaria que vocês entendessem a minha linha de raciocínio, vocês percebessem como que eu pensei as coisas, né? Eu havia feito toda uma explanação desde quando começou, né, a questão da comunicação empresarial, passando por aquela situação com o Rockefeller, que ele contrata o chamado Ivy Lee, né, para gerenciar a opinião pública norte-americana sobre aquele ocorrido lá na questão do que eles foram combater o movimento grevista de um modo um pouco hostil até demais. E o que acontece? Dali é o ponto de partida para vocês entenderem, né, que
é importante gerenciar e controlar informações para mandar para um público. Então, o Ivy Lee, aquele cenário, foi o ponto de partida para pensar uma comunicação empresarial mais especializada, mais madura, né, mais moderno, que é diferente do marketing que havia anteriormente. Nós passamos daí para a fase que como que isso é desenvolvido no Brasil, né? Vocês vão perceber ali como o poder público, no caso lá do tempo de Getúlio Vargas, ele vai criar um órgão de controle das informações, então tentando fazer com que os jornais e os rádios só falassem bem do governo, e no caso específico do governante, que era o Getúlio Vargas, indo, né, depois você dá um salto, passa por Juscelino Kubitschek, entra na época do movimento militar de 64, né, onde há uma reformatação na política brasileira, só que a prática de controlar informações pelo poder público continua. Só que em paralelo com o regime militar de 64, que vai perdurar até 85, né, vocês já vão perceber o adensamento das cidades, a sociedade brasileira sai do meio rural e vai crescer dos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba está engatinhando nessa época ainda, né? Mas você vê indústrias se desenvolvendo, né? O público deixando de ser rural e se tornando urbano, consumindo bens de consumo, características do meio urbano. E, é claro, você tem que ter uma propaganda, você tem que ter empresas dialogando com as pessoas e por aí vai. Então, nós fizemos essa análise até esse ponto e não havia, né, eu entendi que não havia uma necessidade da gente ficar chovendo e molhado, que é falar do Brasil atual, né? Porque tem algumas questões que são um pouco óbvias e nós vamos estar falando do Brasil atual de modo um pouco mais sutil com o desenvolvimento da disciplina como um todo. Eu apenas queria fazer aquela base histórica, que como se servisse de berço para a gente começar as nossas análises, né? Mas pensar como evoluiu a comunicação empresarial no Brasil atual e daqui para frente é algo que a gente vai construindo, né, com a própria exposição da disciplina. Por isso que semana passada não teve, assim, um material tão detalhado, né, em termos de PDF, de slides de sala de aula, porque realmente eu queria provocar vocês a pesquisar o texto do Borges, gostaria que vocês lessem ele. Tem aquele outro texto anterior que falava sobre a comunicação empresarial e a comunicação organizacional, que é aquela diferença que a gente viu lá atrás, porque justamente a evolução que nós estamos falando, ela tem a ver com essa figurinha que nós iremos analisar oportunamente ainda na aula de hoje, né? Que as organizações começam naquele modelo fordista, lá, piramidal, né? Aquele modelo que o Rockefeller era o sujeito que mandava, né? E era o centro do pensamento da empresa. A empresa tinha que seguir o que o grande gestor falava, né? Que o boss falava, né? Então, você vem hoje em dia num modelo mais organizacional, que é o texto que a gente estava falando, aquela comunicação mais organizacional, que faz com que as empresas não fiquem só na mão de uma gestão central, mas ela precisa permear interesses e informações que são internas, né, dos seus colaboradores, né, a questão do endomarketing, e se projetar para esse mundo que está cada vez mais organizado em rede, de forma também a atender nichos de pessoas ou grandes grupos de pessoas. Mas o fato é que a empresa não é mais só o pensamento do seu dono, aqueles primeiros industriais de aço, né? Rockefeller, Vanderbilt e os pais do capitalismo moderno. Mas hoje em dia a gestão na empresa é muito mais grupos, né, executivos, pessoas de forma híbrida, né, que vão tecer uma rede de relações como essa figura aí. E, gente, isso é importante a gente entender essa divisão, porque quando nós vamos falar de sociedade da informação, uma coisa bem importante para a gente pensar é que eu estava olhando a resposta, né, dos grupos, das equipes, das pessoas, né, na atividade passada. As pessoas analisam de modo muito simplório que sociedade da informação é justamente porque nós temos recursos tecnológicos e a gente se tornou sociedade da informação. Essa é metade da verdade, né? Essa é a metade da resposta, né? É claro que as novas tecnologias de informação e comunicação, elas alavancaram, né, a possibilidade de você conversar com o outro lado do mundo no clique.
Só que justamente por conta dessa tecnologia, impactou no comportamento das pessoas. Então, a sociedade da informação não é só a sociedade que se ocupa da informação pelo recurso audiovisual ou tecnológico, mas ela, como sociedade, vai ser transformada, ela vai agir de modo diferente do que eram as sociedades, assim, na própria época do Ford, que se ele quisesse divulgar o seu bem para Quero toda a ver o comunidade dele, professor. ele tinha que Ah, sim. penar no rádio, né, Hã? no jornal da época, ele tinha que tentar Isso, convencer pessoas em praças, em parques, e era uma pegada diferente. Hoje você nem precisa sair de casa para poder vender um produto e pôr no mercado um produto que tenha uma certa respeitabilidade e que vai causar algum impacto na sociedade. Tudo bem? Então, essa explanação, essa reflexão geral, assim, é justamente para que hoje eu possa vir aqui para vocês e vender o nosso peixe, né? Então, a aula de hoje, ela é aquelas referências que nós estamos trabalhando, né? Que é a Pimenta, o Silva e o Tavares, né? Sendo que o Silva é o livro da própria instituição nossa, que acredito eu todo mundo já tem o seu, né? Posso depois usar como referência. Mas hoje nós vamos pensar a importância da comunicação empresarial no contexto de Brasil e do mundo, né? A questão é o seguinte: poxa, será que a comunicação é importante? Então, hoje é o dia de vender o peixe para vocês. Vocês, como alunos tanto de contábeis quanto de recursos humanos, sair daqui convencidos que nós não podemos deixar de se comunicar e comunicar bem, né? Tanto é verdade que um segundo momento da aula, se der tempo de tratar isso hoje, nós iremos falar sobre eficiência e eficácia, né? Mas o nosso maior foco é justamente no primeiro item, né? Qualquer coisa, essa segunda parte de eficiência e eficácia nós deixamos para a nossa próxima aula. Então, eu começo, né, fazendo uma pergunta para vocês, para a gente pensar. A comunicação, ela pode melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados por uma organização? Sim, não ou talvez, né? Sim, não ou talvez. E justamente essa pergunta é para a gente refletir. Tanto que eu coloquei aquela imagenzinha ali, que é uma linha de produção simples, né? Vejam só, pessoal, vocês veem que tem alguns uns homenzinhos ali mexendo ali nos seus equipamentos e tudo mais, alguns robozinhos, mas o fato é o seguinte: o capital humano, as pessoas que estão naquela linha de produção ali, será que cada um deles sabe o seu verdadeiro papel dentro daquela linha? Será que cada um deles conhece o objetivo que a empresa se presta a fazer? Será que eles sabem aonde que a organização que mantém aquela linha de produção quer chegar? Será que ela quer novos clientes? Será que ela quer pôr novos produtos no mercado? Será que ela quer fazer os produtos já existentes com um acabamento melhor, com um pouco mais de tecnologia, com um jeito diferente de ser? Será que o layout dos produtos irão mudar? Então é o seguinte: será que dentro da empresa, pensando internamente, há uma comunicação eficiente? E se eu ter essa comunicação eficiente, será que eu vou estar garantindo uma melhoria dos meus serviços, de produto? Então, é algo para a gente pensar aí. Eu falei de serviços e produtos justamente para nós pensarmos o seguinte, gente: qual a razão de ser das empresas? Por que que eu um dia vou me reunir com outras pessoas, um grupo de pessoas, para enfrentar o universo capitalista moderno? É óbvio, né, que é para pôr, para vender, negociar ou ter alguma vantagem um bem, né, material ou imaterial, ou um serviço. Normalmente as organizações, sejam elas privadas, na sua grande maioria, sejam organizações públicas, né, como uma prefeitura, como o Brasil como um todo, sejam um terceiro setor, uma ONG, o SOS Mata Atlântica, por exemplo. Então, as organizações, elas existem para oferecer para a sociedade produtos ou serviços, né? E dentro desse contexto nós temos que pensar o seguinte: como que a comunicação, primeiramente interna, irá melhorar o ambiente de trabalho e intensificar a qualidade e a produtividade, e como a comunicação com outros recursos, diferente do primeiro caso, irá vender, projetar, irá
comunicar a importância desses produtos para a sociedade que nos cerca, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês tem muito a ver com as características de cada organização. Tem muito a ver com a missão que essa organização se propõe a seguir, tem muito a ver com os objetivos que essa organização se propõe a seguir, né? Para que ela possa estar conduzindo, concatenando, reunindo a sua equipe para finalidades cada vez mais claras e objetivas. Esses fragmentos aqui eu tirei do livro, né? E diz o seguinte, então, defendendo a nossa disciplina, né? A má comunicação traz desgaste nas relações, agressões verbais, perda de tempo com retrabalho, ou seja, eu tenho que parar a linha e fazer tudo de novo. Quem trabalha em escritório, quem é da área contábil, sabe que às vezes você perde tempo organizando papéis que já eram para estar organizados. Você tem que procurar coisas que já eram para estar no alcance da mão dos profissionais para agilizar a realização do trabalho. O que mais que você vê em alguns ambientes mal entendidos, suscetibilidades afetadas, perda de motivação e estresse. Vejam só, ambientes caóticos tendem a ser improdutivos. E por que às vezes o ambiente vai mal? Falta de comunicação, falta de consciência. Quase pronto. Clique no botão usar no Chrome e depois em adicionar extensão. Não esqueçam de adicionar a extensão, viu? Então, vejo que o estresse ele pode fazer com que a equipe comece a trabalhar de modo numa perspectiva menor e afetar o trabalho, o serviço prestado. Então, vejam que a liderança é um papel muito importante, que não é simplesmente mandar. Liderar é comunicar para atingir os objetivos da empresa. Então, o líder não é o simples ato de mandar, obrigar a pessoa a fazer aquilo que você quer. Existe uma grande diferença no mundo corporativo entre líder e chefe, né? O chefe geralmente é o sujeito que paga o salário, que hierarquicamente é o que manda sobre o seu subalterno, e é um sujeito que às vezes até abusa desse poder, mas vai até contra os interesses da organização. Esse é o chefe puro e simples. O líder é aquele sujeito que apaixona, aquele sujeito assim que cativa, né, os seus subalternos como se fosse assim quase que um líder religioso. Ele pega as pessoas assim pelo coração e conduz as equipes na direção dos objetivos que a organização mandar. Então, tem uma grande diferença entre liderança e chefia, né? Mas o que faz um bom líder é justamente essa capacidade de comunicar os objetivos pré-estabelecidos da organização com as ações propriamente ditas. E o que vai o texto nos falar ainda? No mundo globalizado dos negócios, não basta que a empresa ofereça bons produtos ou serviços com preços convidativos. Não basta que as empresas possuam estruturas atrativas, um lugar bonito, iluminado e cheio de festa e alegria. É necessário informar, mostrar, tornar público, ser conhecido. Então não adianta você ter uma grande joia num baú no fundo do mar, não tem valor nenhum. Então, se você é essa joia, se você reluz, se você é bonito, se você é valioso, precisa ser comunicado para o mundo externo. Então, inicialmente nós usamos a comunicação para organizar as linhas de produção, né, os meios de serviço que vão ser desenvolvidos ali, e posteriormente usamos a comunicação para projetar tudo isso para o mundo externo, para que a sociedade nos consuma, né? O que o Pérez e o Byron vão nos dizer? É necessário cada vez mais comunicar-se não só com clientes, não é só vender o produto, mas também com os prospects, ou seja, as pessoas que ainda não são seus clientes, mas que você está querendo que um belo dia venham a ser. A pergunta não é quem está comprando meu produto ou meu serviço, mas é por que os outros ainda não estão, né? Será que a minha divulgação não é das melhores? Será que a imagem que eu passo não transmite confiança? Enfim, então você precisa pensar em novos nichos de mercado. Quem mais que você precisa se comunicar, segundo Pérez e Byron? Fornecedores, apresentando produtos cada vez, assim, insumos cada vez mais de qualidade a preços melhores, e com bons fornecedores você consegue negociar isso.
colaboradores, que são pessoas que, de algum modo, estão associados ao teu negócio, ajudam até a projetar a tua empresa, a tua organização para outros nichos, né? Entidades de classe, você vai se falar, puxa, mas por que é importante entidades de classe? Vocês vejam, por exemplo, os sindicatos. Numa greve, você tem que conversar com os sindicatos para justamente acabar a greve e resolver tudo. Sua equipe tem trabalho para entregar. Um mundo com é fácil, legal e simples. Basta adicionar o fluxo de trabalho necessário. Isso, né? Investidores e o público em geral. Pessoal, estou vendo que tem alguns sons meio estranhos aí. Eu vou pedir que vocês cliquem no mute do microfoninho de vocês, que isso não acontece, né? Então, nós Professor, Oi. você consegue mutar todo mundo. Eu acho que você consegue mutar todo mundo. Vê se você Certo, consegue mas aí. as minhas outras turmas lá, o pessoal, cada um tá clicando lá e não está tendo grandes problemas. Então, eu vou pedir que vocês deem uma atenção no navegador de vocês e só silenciem o microfone, porque depois, quando for começar as perguntas, a coisa toda, daí sim, a pessoa libera o microfone e a gente vai conversando. Nesse momento, eu peço que as pessoas fiquem, assim, cuidem com os barulhinhos estranhos, né? Mas é isso, pessoal. Indo adiante, para a gente não ficar para trás. Então, o que mais nós temos de importância da comunicação, né? A comunicação como ferramenta destinada. Vejam só os verbos: integrar, né? Juntar todo mundo; aproximar, mesmo que às vezes sejam setores, grupos, fornecedores, colaboradores distantes; trazer todo mundo num objetivo só, num sentido só; informar e conscientizar. A partir que as pessoas tenham consciência da minha existência, da minha importância, a gente começa assim, a jogar com chance de ganhar. Então vejam que a gente vai contribuir, inclusive, com a área financeira. A área financeira, ela é muito importante. Eu fiz um destaque ali porque a gente fica falando sobre comunicação, cliente, fornecedor, mas a área financeira é, assim, o coração para manter uma organização em pé, seja privada, inclusive a pública, né? A gente fala de uma prefeitura. Se não tiver recurso, não abre o posto de saúde. Se não tiver recurso, você não consegue abrir a escola. Então, o dinheiro, a parte financeira, ele é tão importante quanto qualquer outro setor e precisa, essa área financeira, estar integrado e dialogando com outros setores da organização, seja a parte da produção, a parte da logística, a parte de divulgação, marketing, a parte estratégica da organização, enfim. Então, todos os setores, eles estando concatenados, funcionando de modo alinhado, você vai ter uma empresa enxuta e cada vez mais eficiente. Vejam que aquela figurinha que eu coloquei ali mais ou menos ilustra isso. É uma mão segurando na outra, formando uma rede sólida e bem forte, né? Então, essa que é a nossa percepção aí, né? Vejam que o texto fala sobre canais de relacionamento com o público interno, clientes, parceiros e fornecedores. E esse tipo de comunicação, né, esses canais que a gente fala assim, nós vamos se basear principalmente hoje em dia, modernamente, nos meios, né, que a internet nos oferece. Hoje tem negócios que todo ele está na internet. Nós estamos vendo lojas físicas, né, que eram as grandes lojas de departamentos, sendo substituídos por um clique no smartphone. Você mesmo nem precisa ir lá, né? E agora, com essa onda de coronavírus, que aliás não deixem de beber água, né, hidratar as vias naturais. Nessa era de coronavírus, as pessoas estão fazendo ainda mais as suas compras pela internet. Então, quer dizer que para um nicho de mercado as coisas estão ruins, para o outro irá florescer e ficar cada vez mais importante, né? Vejam vocês que o material que a gente pesquisa lá da Pimenta e a coisa toda, eles fazem uma relação de recursos que você pode usar, né, para poder fazer a sua divulgação. O mailing, né, que é bem conhecido, né, pelos e-mails afora, os websites, né, que aproximam, né, os públicos de interesse com a sua organização, call centers, jornais, revistas, mídias sociais, etc.
Vocês vejam que esse pessoal que a gente pesquisa, eles não descartam o material impresso. Ele cita ali, ó, jornais e revistas, porque existem grupos de pessoas que ainda não têm uma grande habilidade no meio da internet. Por exemplo, as pessoas de mais idade, né? Então, muito das informações e a construção da credibilidade empresarial ainda estão em grandes revistas. E o Brasil tem, né, revistas de grande circulação, jornais de circulação nacional, que uma página inteira para um anúncio custa uma fortuna. Então, por que ainda existe isso? Porque tem pessoas que não estão adaptadas ainda na internet. Hoje você entra, por exemplo, no YouTube, está cheio de propaganda. Uns anos atrás nem tinha propaganda no YouTube. Eles vendo esse nicho, começaram a divulgar, né, uma série de produtos e serviços lá no YouTube. Mas tem pessoas ainda, né, por características, às vezes de uma falta de acesso a recursos informacionais, que estão acessando, ou melhor, ainda estão lendo jornais, revistas impressos. É claro que nós não temos mais tantos jornais, assim como era antigamente, né, como havia no Brasil inteiro, mas nós podemos citar 5, 6, até 7 jornalões aí que correm, né, no Brasil inteiro, e a gente não pode simplesmente ignorar a existência deles, né? O que a gente tem de importante para dizer aqui, ó? Que a comunicação, que não é simplesmente o marketing, né? Quando vocês forem estudar a fundo o nosso livro, não é simplesmente o marketing, aquilo que a gente começou a analisar lá do tempo do Rockefeller, né? Não é simplesmente o marketing. A gente precisa entender que a comunicação empresarial é você criar uma confiança com um público específico, transmitir ideias, mensagens, informações e dados, vejam bem, conforme os interesses da organização. Você não vai transmitir qualquer coisa, né? Vejam vocês que a Coca-Cola você não vê em lugar nenhum. Você veja falar assim, beba Coca-Cola e adquira diabetes. Vocês já viram alguma coisa assim? Ah, beba Coca-Cola e pode causar pressão alta em vocês. Já viram esse tipo de propaganda e informação em algum lugar? Da Coca-Cola não saiu, isso saiu de alguma entidade preocupada com a saúde pública, né? As pessoas só começaram a colocar é, anúncios, né, de pessoas doentes em carteira de cigarro por conta de uma lei. Não que a indústria do cigarro tenha colocado voluntariamente aquelas figuras lá, né? Então é importante que eles entendam que a organização, agora eu tenho que falar uma coisa um pouco cruel, né, não tão ética assim, mas a organização, a empresa, ela vai comunicar apenas aquilo que é do seu interesse para agradar o seu público, né? Ela quer vender produtos, ela quer vender serviço. Uma prefeitura, como a gente usou um exemplo lá, eu usei o caso de Curitiba, que ficou conhecido nacional e internacionalmente como capital ecológica, ela vendeu informação de uma capital ecológica e escondeu uma série de outras, né? Ou não escondeu ou apenas não comunicou. Mas o fato é que você usa, né, os meios de comunicação ao seu favor, aos seus interesses. Tudo bem? É isso que eu gostaria que vocês percebessem. Então, além de você comunicar aquilo que você quer, você tem que ser em canais confiáveis, né, canais que vão trazer algum resultado para você, de maneira correta e adequada, né? Então, vejo que essa forma de se comunicar, ela pode estar, assim, como é que eu vou dizer para vocês, assim, determinar o sucesso ou fracasso da empresa. Tudo bem? Até aí, tudo bem, pessoal? Bom, tudo bem. Indo adiante, então, a gente... Cadê? Então, hoje em dia, modernamente, a comunicação ela está dentro de um sistema, como a gente falou, né? Você, tanto internamente quanto externamente, você está dialogando com um grupo determinado de pessoas, e isso demanda que você tenha que ter cada vez mais uma eficiência, uma qualidade naquilo que você está prestando lá. Diversos recursos empregados que vão desde um simples e-mail, que deve ser bem escrito, a um atendimento telefônico. Então, gente, não é simplesmente você jogar um e-mail na internet, não é simplesmente atender o telefone. Você tem que atender de modo com qualidade, né, para refletir os objetivos da empresa. Você já pararam para pensar quando você liga lá no escritório ou para marcar uma consulta ou para fazer qualquer coisa,
Se a pessoa que atende o telefone ela vai falar com gírias, má vontade, sei lá, alguma coisa, será que você vai ter uma confiança com aquele grupo ali? Então, vocês precisam ver que não é bem assim que a coisa funciona. Contudo, a comunicação empresarial ela necessita ser assertiva, ou seja, ela tem que ser eficiente e eficaz, tá? Então, você tem que se comunicar de modo assim que garanta uma qualidade da tua atividade de comunicação. Gente, não é só ter um aparelhinho na internet, é fazer isso com valores, com recursos que são próprios da pessoa que vai desenvolver isso. Vejam, por exemplo, que falar um bom português de modo claro vai te colocar um contato telefônico com muito mais resultado. Se você escrever, né, numa boa linguagem sem erro de português, vai trazer maior confiança nas relações. Então, eficiência e eficácia, nós vamos deixar assim para ser o tema da próxima aula, para a gente trabalhar com calma o que significa isso, né? E ele realmente é bem significativo. O fato, gente, que a gente estava analisando ali, que quando nós vamos usar os recursos, voltando nesse slide aqui, nós temos o desafio de transmitir ideias, né? De repente, o sucesso ou fracasso de uma organização está relacionado ao quanto ela consegue influenciar a sociedade como um todo. E o exemplo que me veio na cabeça foi justamente da Harley Davidson, que estava assim decadente, né? Eles estavam assim quase à beira da quebradeira, e de repente eles perceberam que usando meios de comunicação, os recursos que eles tinham assim informacionais à época, eles conseguiram na sociedade criar uma cultura de consumo do seu produto, né? Então eles conseguiram botar na cabeça daquelas pessoas que já estavam economicamente estáveis que o legal da vida é você comprar um veículo que é mais caro que uma moto convencional e criar todo um estilo de vida para consumir aquilo lá. Então, vejam só, a Harley Davidson hoje não é simplesmente uma moto cara, ela é um estilo de vida para umas pessoas, é a camiseta, é o cinturão, é reunir o grupo, né, para sair andando de moto para baixo para cima. Então, vejam só, a indústria, a empresa, teve a sacada de, por meio de venda de uma imagem de confiança e de um novo estilo de vida, né, fazer com que as suas vendas, né, seus produtos começaram a subir e hoje ela acabou, né, se consolidando no mercado. Tudo com uma estratégia que vai além do simples marketing, né? Ela absorve o que a sociedade quer, ela percebe um vácuo de interesses daquela sociedade e ela cria uma estratégia para atender aquele vácuo ali. Então, essa que é a diferença da comunicação empresarial pura e simples para a comunicação organizacional. Você coloca toda a empresa para trabalhar em prol de uma finalidade que é ganhar mercado e tudo mais. Dito isso, pessoal, nessa reta final, eu quero deixar aqui para vocês, né, refletir, vamos deixar para falar de eficiência e eficácia na próxima aula, que qual seria a nossa atividade de hoje, que é exatamente isso aqui que está lá na sala do café, né? Para alguns a sala é do café com leite, que seja, né? Mas é a sala do café, e é lá que vocês terão que postar a resposta disso daqui. E então, o que eu quero de vocês? Tomando como base um caso real, descreva como a organização comunica e controla as informações que são do seu interesse, tanto para o público interno quanto para o público externo. Mas é o seguinte, pessoal, as orientações e o debate sobre isso daqui, eu vou deixar para um segundo vídeo, porque aqui já está encerrando o nosso tempo com essa transmissão. Eu já vou mandar para vocês o link para vocês acessarem novamente, né? E a gente poder fazer as orientações. Pode ser?